Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Meu nome é Camila, eu sou arquiteta de Porto Alegre e para quem não conhece esse canal, eu montei esse canal faz um ano mais ou menos para poder compartilhar o meu dia a dia, né, de vistoria de obras, de projeto, mas a parte realmente de obras. E eu fiquei muito feliz com o retorno que eu tive do canal e agora a gente está gravando outros tipos de vídeo também. Então eu já aproveito para pedir para vocês se inscrevam no canal, ativem aqui o sininho, deixem os comentários, as coisas que vocês querem que eu venha falar para vocês. E hoje a gente vai ter um vídeo diferente. Hoje eu vou fazer uma pergunta para uma pessoa que eu acompanho e admiro muito aqui no YouTube, que é o Leônidas Borges. Ele é eletricista e como eu trabalho muito com obra e acontece na obra algumas situações na parte elétrica, eu vou perguntar para o Leônidas sobre isso. E eu quero que vocês também vejam comigo, escutem o que ele tem para falar, porque muitas das vezes que a gente faz alguma coisa em casa, uma reforma pequena, ou algum ajuste com alguém que não é técnico, acontece aquelas gambiarras, sabe? Acontece de ser feito de uma forma que não é correta e pode em algum momento dar um problema. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi a instalação de um fio que aqui a gente chama no sul de plastichumbo. É um fio que ele vai direto, por exemplo, enterrado numa laje, né, ou no reboco ali. Na verdade é no reboco. Esse fio geralmente é usado para distribuir um pouco mais de pontos de iluminação numa laje, né, enquanto a gente não tem gesso. Então, assim, eu queria perguntar hoje pro Leônidas. Leônidas, me ajuda aí. Me passa o que é que tu já viu de gambiarra sendo feita e que a pessoa nem tem noção, né, nessa parte elétrica. Me cita aí 5 gambiarras que mais te chamaram a atenção quando tu foi fazer um trabalho que tu já viu de outra pessoa e já aproveita e nos instrui aqui para que a gente possa fazer de uma forma correta, tá bom? Oi Camila, tudo bem? É um grande prazer estar aqui no seu canal e também falar com a sua audiência. Então vamos lá, eu vou falar 5 problemas que é muito comum acontecer nas obras envolvendo as partes de elétrica. Então um problema muito comum é quando o profissional ele utiliza todos os condutores da mesma cor, ou a maioria da mesma cor. Então, se ele não identificar muito bem esses condutores, vai trazer muita confusão, vai trazer muito problema na hora do fechamento. Eu já vi muitos casos do profissional não conseguir fazer o fechamento final, ele se perder, aí ele foge da obra, ele sai, abandona o trabalho, e aí vai ter que contratar outro profissional que vai ter muito mais trabalho, ou seja, vai trazer muito prejuízo para essa obra. Então precisa ficar muito atento a isso. Os fabricantes, eles têm a disponibilidade de vários condutores de várias cores, justamente para facilitar nesse processo. Por exemplo, por norma, a cor padrão para se utilizar no neutro é o azul e no aterramento é o verde. E as outras cores fica a critério do profissional, ele escolhe o que ele vai fazer. Mas o importante mesmo é manter tudo bem organizado, bem identificado, para facilitar na hora do fechamento e após a conclusão desse profissional, futuramente quando precisar uma manutenção, essa manutenção ser facilitada através dessa identificação, dessa organização. Outro problema muito comum é quando é feita uma ampliação sem a devida revisão na instalação elétrica. Essa aqui é muito comum mesmo. Muitas vezes é feita uma ampliação, um espaço gourmet, é feito um quarto a mais, um banheiro a mais, é feita uma ampliação. E muitas vezes não tem o acompanhamento de um profissional, por exemplo, arquiteto, engenheiro, um profissional que possa fazer essa verificação e não é feito a revisão na instalação elétrica. Então quem vai fazer essa ampliação simplesmente puxa a fiação de uma tomada, puxa a fiação de um circuito e nem verifica se esse circuito comporta aquela corrente, aquela carga, vamos dizer assim, a mais na instalação. E é muito comum trazer problemas. Então quando vai se fazer uma ampliação é necessário fazer uma revisão elétrica antes e o correto sempre é colocar mais disjuntores e levar circuitos separados
até o local onde será feita a ampliação para não sobrecarregar essa rede. Porque essa sobrecarga, além de trazer um aumento excessivo, ainda pode colocar em perigo os usuários e também a edificação. Pode causar sim curto-circuito, incêndio, então é bom prevenir. Iluminação do jardim é uma coisa muito show, não é? Quem não gosta de um jardim muito bem iluminado, um jardim decorado com aquela iluminação projetada naquela planta, uma iluminação projetada na fachada, é muito bonito, valoriza muito o imóvel e traz um bem-estar muito bom para os moradores. Mas para fazer essa instalação é necessário ter uma atenção totalmente especial. Por quê? Porque a área externa é uma área mais complicada de se fazer uma instalação elétrica, principalmente se não utiliza os componentes necessários. Eu já vi muitas vezes nem se utilizar conduítes, porque existem conduítes, mangueiras, né, eletrodutos específicos para utilização nessas áreas e muitas vezes não são utilizados. Existem também condutores específicos, que ele tem que ter uma isolação muito maior, são os condutores de 1 kV. Então eu já vi muitas vezes não colocarem nem conduítes e nem o condutor apropriado. E isso pode trazer sérios problemas, como por exemplo a fuga de corrente elétrica, que pode elevar muito a sua conta de energia elétrica e pode trazer perigo, inclusive à vida dos usuários, porque onde está tendo aquela fuga de corrente elétrica, toda a área ali ela pode ficar energizada e pode sim causar um acidente ali com choque elétrico. Então é bom prestar muita atenção também nas isolações. Então o conjunto todo precisamos prestar muita atenção. Outra questão que traz muitos problemas são os conduítes, as mangueiras, os eletrodutos. Eles não podem ficar muito cheios de condutores. É muito comum a instalação ou já está cheia, ou então ela já tem uma quantidade de condutores e no momento que vai fazer ampliação é passado mais condutores ali e aí nesse momento pode trazer grandes problemas. Primeiro, no momento da passagem desse condutor, um cabo esfregando no outro, ele pode tirar a isolação e pode causar curto-circuito. Ele pode também, muitas vezes não aparece o problema na hora, mas o que pode acontecer é esse eletroduto ficar muito cheio e esse eletroduto muito cheio ele vai propiciar, né, um aquecimento muito maior, e isso não é bom, porque pode ser um aquecimento tão grande que vai derreter os condutores, causar curto-circuito e perder totalmente a instalação naquele trecho. Então, é um problema muito sério. Então, evita de encher muito os conduítes, além de outros problemas, né, que isso pode trazer na instalação elétrica. Então, se for o caso, passa por local separado, coloca a mangueira pela laje, depois faz um rebaixo com gesso. É melhor fazer isso mesmo que não estivesse previsto no início, mas é melhor fazer isso agora do que tentar encher muitos eletrodutos, trazer um problema futuro, muito mais prejuízo e ter que fazer tudo de novo. E os profissionais envolvidos, tanto o eletricista como os outros, eles podem ser responsabilizados por esse custo. E agora o último, que eu acredito que é o pior de todos os problemas, que é contratar a mão de obra que não é especializada. Meus amigos, olha, eu vou te falar uma coisa, elétrica não é brincadeira. Ela precisa ser executada por profissionais habilitados, profissionais qualificados com experiência. Porque a instalação elétrica não é muito simples como parece. Pode ser que algum tipo de instalação elétrica seja simples, mas não são todos. Existem algumas características, algumas situações específicas de cada situação, vão aparecer situações específicas e se o profissional não for qualificado, não for um profissional habilitado, com experiência, que tenha bagagem, que saiba exatamente o que ele está fazendo, ele pode tomar uma decisão errada que pode comprometer toda aquela obra em geral, porque a instalação elétrica ela está diretamente envolvida com toda a obra. Então imagine, depois de todo acabamento pronto, móvel projetado ali, tudo certinho, sob medida, tudo no lugar, pintura, tudo lindo e maravilhoso, dá um problema na instalação elétrica. E aí o que vai fazer? Vai ter que tirar o móvel, vai ter que tirar o gesso, vai ter que estragar a pintura, vai ter que quebrar a parede, tudo de novo. Então toda a obra ela tem que ser levada aí muito a sério, principalmente a parte da elétrica. Então sempre cuide para você contratar mão de obra especializada, mão de obra qualificada para que você não tenha problema. É lógico que a princípio o custo é um pouco maior, só que você vai economizar em dor de cabeça, em problemas futuros, pode ter certeza que vai valer muito a pena você fazer uma instalação com aquela pessoa que você confia, que você sabe
que não vai dar problema nenhum. Então, Camilo, eu quero te agradecer mais uma vez por estar participando aqui no seu canal. E esses foram apenas 5 coisas que pode acontecer entre tantos outros problemas que pode ocorrer. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Então, pessoal, o que vocês acharam aí da resposta do Leônidas? Olha, confesso que tinha muita coisa que eu nem imaginava. Eu mesma, mesmo sendo técnica, já fui convencida por outros eletricistas a fazer algum tipo de gambiarra. Tá, pessoal? Então aproveitem e se inscrevam no canal. Deixem nos comentários as gambiarras que vocês também já viram em algum lugar. Comentem o que vocês querem ver por aqui, tá bom? Eu agradeço mais uma vez. O vídeo de hoje foi diferente e a gente vai ter mais outros vídeos assim com outros profissionais da construção civil que também estão aqui no YouTube com a gente, tá bom? Um beijo!